Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao programa Confinados no Ponto de Equilíbrio, Histórias do Mundo Real. No programa de hoje a gente conversa com Cícero Rocha. Ele é fundador e presidente do Instituto Empresariar e especializado em empresas familiares. A gente conversa também com o Sérgio Rodrigues. Ele é presidente e fundador da Lemobis, uma GovTech, e ele fala sobre cidades inteligentes. A gente conversa também com o Felipe Santiago. Ele é cofundador e CEO da Cashway e fala com a gente sobre Open Bank. E finalizando o programa, a gente conversa com o Fábio Martins. Ele é sócio da Renabim, uma corretora de seguros, e fala com a gente a respeito do Outubro Rosa. Você não pode perder. Vem para o Ponto de Equilíbrio. A gente conversa agora com Cícero Rocha. Ele é fundador e presidente do Instituto Empresariar, inspirando e transformando empresas familiares. Cícero, muito obrigado por participar comigo aqui no programa Ponto de Equilíbrio. Para a gente é uma alegria muito grande poder contar com a sua presença. Bom, fala um pouco a respeito desse desafio. A gente sabe que a maioria das empresas brasileiras, elas ainda são empresas familiares. E a gente tem vivido um processo de grandes corporações dentro do nosso país. Mas ainda prevalecem aquelas empresas ou grandes empresas ainda frutos de família. Conta um pouco a respeito desse momento, conta um pouco a respeito de como é que elas estão se preparando para esse mundo que a gente tem vivido. Fala um pouco a respeito do Instituto para a gente aqui no programa Ponto de Equilíbrio. Olá, Márcio, obrigado pela oportunidade e em especial aqueles que nos assistem através do seu programa O Ponto de Equilíbrio. Márcio, as empresas familiares, elas vêm dominando o mercado. São as que mais crescem, mais rentáveis, as mais lucrativas e os melhores locais para se trabalhar. Entretanto, no Brasil, tem uma elevada mortalidade. 70% não consegue chegar nem nos filhos, 90% nem nos netos. Foi exatamente vendo esse problema que aproximadamente 20 anos atrás eu me decidi, junto com a minha esposa e 3 filhas, e hoje um grupo de profissionais, a fundar o Instituto Empresariar, a primeira instituição brasileira a cuidar, pesquisar e acolher as empresas familiares com um objetivo único: como perpetuar essas empresas. E por que é que a empresa familiar perde a perpetuidade, morre, quando ela desbalanceia um dos seus 4 sistemas? Um deles é os indivíduos chaves, que são os fundadores, as fundadoras, aquelas lideranças chaves da empresa familiar, ou desbalanceia na própria família empresária, ou no negócio, ou nos sócios. Se você que está nos assistindo tem interesse em entender melhor isso, assista todas as terças-feiras o canal do programa Empresariar Family, a primeira plataforma de conteúdos exclusivo sobre empresa familiar. Basta acessar o canal do YouTube do Instituto Empresariar. Você terá vários conteúdos, cases de sucesso, várias problemáticas e quem sabe você consiga tirar sua dúvida lá. Mas, se não conseguir tirar sua dúvida lá, acesse as nossas redes sociais, o Instagram do Instituto Empresariar, o LinkedIn do Instagram do Instituto ou o próprio meu LinkedIn. Estou à disposição. A gente começa agora com o Sérgio Rodrigues. O Sérgio é um daqueles caras que dá vontade de você sempre conversar, de você sempre escutar. O Sérgio ele é fundador e CEO da Lemobis. A Lemobis é uma GovTech, é uma startup do ecossistema de inovação para a gestão de cidades inteligentes. Sérgio, muito obrigado por participar comigo aqui no programa Ponto de Equilíbrio. Para a gente é uma alegria muito grande poder conversar com você e poder falar um pouco a respeito da startup. Conta um pouco dessa história pra gente, conta um pouco para essa história, para o meu público aqui no programa Ponto de Equilíbrio. Fala um pouco a respeito de cidades inteligentes, a respeito desse conceito, a respeito do que está acontecendo no mundo, do que está acontecendo no Brasil, nesse ambiente de inovação tecnológica para as gestões das cidades. Olá, Márcio. Obrigado pelo convite para participar do programa Ponto de Equilíbrio. É um prazer falar com você e com todos os seus telespectadores. Vamos falar um pouquinho aqui da Lemobis, que é uma GovTech que está situada no ecossistema do Parque Tecnológico da UFRJ, mais especificamente na incubadora de empresas da UFRJ. Nós estamos lá desde 2015, né? E trabalhamos especificamente com soluções para cidades inteligentes, né?
Então, a Lemobis entende que uma cidade inteligente é aquela que usa a tecnologia, né, em benefício dos seus cidadãos, né? A cidade ela tem que ser humana, tem que ser sustentável e precisa, né, de pessoas inteligentes, precisa de pessoas saudáveis, né, e precisa de gestão inteligente. E é exatamente nesse ponto que a Lemobis atua com as suas soluções, né, ajudando o gestor municipal a entregar melhores soluções para os seus cidadãos, né? Vários módulos que nós temos, eu vou citar aqui alguns, por exemplo, iluminação pública, né? Tem todo um contexto para fazer a gestão. Quando queima uma lâmpada, não é uma lâmpada simples igual você troca na sua casa, tem um tipo de lâmpada específico, tem um tipo de poste específico, então tem uma série de variáveis que é importante o agente relatar para que a troca, né, o conserto daquela parte de iluminação pública seja o mais rápido possível, além de módulos, né, na outra ponta, para autuar aqueles, né, que fazem alguma besteira com a nossa cidade, seja jogar um lixo na rua, seja fazer xixi na rua, que é muito, muito comum. E agora, inclusive, a gente tem um módulo, né, que autua quem não está usando máscara ou quem está promovendo aglomeração em função da pandemia. Isso tudo pode ser usado no nosso módulo Fiscaliza, né? A gente tem também um outro módulo bastante difundido, que é o módulo de educação, e ele é tão fácil de usar que até as crianças utilizam, né, para avaliar ali se a comida está boa, se a comida não está boa. Isso ajuda em vários aspectos. Ajuda a saber se tem crianças, por exemplo, intolerantes à lactose ou a glúten, e como que isso ajuda a gestão municipal, né? Porque ao final ali do ano tem que fazer ali a licitação para fazer a compra dos alimentos, né? Então é muito importante saber quem tem algum tipo de alergia ou intolerância, né? Como que está sendo feita, né? Se as crianças estão gostando ou não da alimentação, quais os valores nutricionais que têm que ser balanceados, tudo isso o sistema faz automaticamente e gera uma série de relatórios também para a Secretaria de Educação e para o pessoal que acompanha a parte de alimentação escolar. Na parte de frotas, né, a gente também tem um gerenciamento de frotas e com destaque na parte de coleta. Inclusive, a gente já vem ganhando prêmios com esse sistema na parte de gestão ambiental. Esse ano fazem 10 anos, né, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, então há naturalmente, né, uma preocupação muito grande, porque a gente já está atrasado nisso. E o nosso módulo, que gerencia a parte de rotas, ele gerencia todo o contexto do fluxo, né, dos caminhões, se um caminhão deu defeito, se ele teve que voltar antes do tempo, se houve algum problema com aquela rota, né, por qualquer circunstância, se houve alguma inconsistência no caminhão e tem que trocar. E ele também tem um módulo, né, que é onde naturalmente tanto o gestor como o cidadão sabe aonde é que o caminhão está passando, né, para evitar, por exemplo, que alguém coloque o lixo na rua antes do tempo e aí chove ou algum animal abre ali o saco de lixo e isso acaba se espalhando, sendo um problema, né, para bueiro, para as cidades em si. Então, é um módulo também que é bastante difundido. Um outro módulo, né, que também tem um forte número de relatórios gerenciais, sobretudo para órgãos de controle, é o módulo de obras diretas e também tem o módulo de obras indiretas, né, que permite que os próprios agentes façam ali com o celular bem rapidamente, tira uma foto, grava um áudio e já monta ali o diário de obra, indica quais os equipamentos, os recursos que estão sendo usados e monta ali um relatório físico-financeiro, não só para acompanhamento, como para fiscalização da obra, né? Então isso também já é um módulo antigo, a gente já tem isso difundido há algum tempo e é bastante utilizado nos municípios, né? E aí tem outros módulos, né, que são oriundos. A gente tem uma plataforma que permite essa parte de geolocalização, que trabalha com tecnologias de inteligência artificial, de IoT, e aí várias secretarias utilizam essas tecnologias, seja para fiscalizar, seja para controlar equipes. E aí eu estou falando de defesa civil, módulos de segurança, de agentes, né? Até, né, a questão, digamos assim, que é a parte de atendimento ao cidadão, né? A gente está vivendo hoje uma diminuição, né, de pessoas na rua, né? Agora está retomando, mas a gente viu isso durante a pandemia, uma diminuição de pessoas na rua. E com isso, né, deu mais autonomia
para o cidadão fazer os seus serviços de maneira online. Muitas prefeituras, por diversas razões, ainda não tinham e ainda não têm, né, essa automatização de serviços online, e isso facilita bastante a vida do cidadão, né? Hoje ele está acostumado a pedir um Uber, a pedir um iFood, né? E o agendamento online para um serviço municipal, né? Então a prefeitura que não tem isso hoje pode entrar em contato conosco, porque a gente já tem esse módulo dessa parte de cidadão, onde o cidadão faz tudo pelo celular, agenda, e depois ele chega lá com horário marcado, tudo direitinho, né? Começou naturalmente com a preocupação em relação à aglomeração da pandemia e hoje é uma comodidade facilmente, inclusive, integrado com outros sistemas, né? As prefeituras, em geral, já têm sistemas e a nossa solução ela é plenamente interoperável, né? Então, a gente tem muita facilidade de conversar com outras soluções, né? A gente trabalha hoje, né, com módulos de licenciamento em nuvem. Nosso módulo mais conhecido chama-se Sigelo, né, que começou com um sistema de gestão e limpeza urbana, e agora isso ampliou para módulos como Fiscaliza, Atende, Obras, né, Segurança, Educação, Nutrição e assim por diante, né? E todos eles têm a base com aplicativos, onde o agente utiliza, ou o próprio cidadão, quando tem aplicativos para o cidadão e tem aplicativos para os agentes. Módulos de georreferenciamento para gerenciar as equipes em campo e montar as melhores rotas. Tem uma parte de gerenciamento web onde o gestor fica só ali na prefeitura olhando, né? Não tem aquela coisa de ter que ir em todas as obras para ver o que está acontecendo. O agente vai lá, tira foto de manhã cedinho, grava um áudio, o próprio aplicativo já transcreve e já monta ali o diário de obra, então o gestor só fica, né, tendo que acompanhar de maneira mais efetiva, né? E aí tem uma série de relatórios, painéis gerenciais, dashboards, toda a estrutura com backup e segurança, né, armazenado no Brasil, com respeito às leis de proteção de dados e assim por diante, e, sobretudo, a interoperabilidade com outros sistemas. A gente conversa bastante com outros sistemas e gosta de fazer isso, porque o apoio maior tem que ser dado ao gestor, né, para que esse possa efetivamente entregar para o cidadão as melhores soluções, né? Então, eu agradeço novamente aí, Márcio, o seu convite, né? Eu acho que falei aqui bastante aqui das nossas soluções, que são muitas, a gente tem mais de 10 módulos para gestão municipal. Quem desejar conhecer mais, acessa aí o nosso site, que é o www.lemobs.com.br, né? E divulgue, fale aí com o seu município, entre em contato conosco. A gente tem muitos módulos que são gratuitos, inclusive. Nosso intuito é transformar as cidades brasileiras em cidades inteligentes, humanas, sustentáveis e apoiar, sobretudo, os nossos cidadãos. Muito obrigado e um abraço a todos. A gente conversa agora com o Felipe Santiago. Ele é fundador e CEO da Cashway. Felipe, muito obrigado por participar comigo aqui no programa Ponto de Equilíbrio. Para a gente é uma alegria e uma satisfação muito grande poder conversar com você. Bom, com o advindo do Open Bank, fala um pouco a respeito da Cashway, fala um pouco a respeito desse mercado, fala um pouco a respeito das revoluções que as fintechs estão trazendo hoje para o mundo financeiro aqui no Brasil e no mundo. Fala, Márcio. Muito obrigado aí pela oportunidade para a gente conversar um pouquinho sobre um assunto tão bacana quanto o Open Banking, né? Bom, vamos lá. Um dos papéis fundamentais do Open Banking é o aumento da concorrência no mercado financeiro, obviamente mais concorrência, mais eficiência e por aí vai, né? O Brasil ele tem uma alta concentração de contas em poucas instituições financeiras, ao mesmo tempo que a gente ainda tem uma grande parte da população desbancarizada, né? A população financeiramente ativa, o que não faz muito sentido. E com a chegada do Open Banking, será possível uma fintech, por exemplo, acessar os dados de um determinado cliente em uma instituição financeira e a partir disso avaliar e entregar uma solução muito mais customizada a esse cliente.
Obviamente, né, que as fintechs não vão sair por aí acessando os dados das pessoas sem que se tenha uma autorização prévia daquela pessoa, né? É importante a gente enfatizar esse ponto, tá? Aqui na Cashway, a gente gosta de falar de situações, oportunidades. Então a gente sempre vai lançando perguntas que podem gerar oportunidades de negócios, tá? Como por exemplo, vamos imaginar que após verificar que um determinado cliente tem um alto custo com emissão de boleto, o que impede uma fintech, por exemplo, de ofertar esse tipo de produto a um custo reduzido, avaliando que ela acessou um perfil de uma empresa, por exemplo, identificou lá que ela estava com um custo acima da média com esse tipo de produto e que ela consegue oferecer a um custo reduzido. Com o Open Banking isso fica muito mais fácil. Basta que a empresa autorize a fintech a ter essa informação, que a própria fintech pode acessar a conta bancária, fazer essa análise e devolver o resultado para a empresa. Não depende mais da instituição financeira que detém a conta. Uma outra pergunta, por exemplo, um outro ponto, clientes que gastam valores altíssimos com anuidade de cartão de crédito. Ainda tem muita gente que paga caro por isso. Então, uma fintech que oferece cartões de crédito ou que faça ponte entre emissores de cartão e clientes poderia estar avaliando dados transacionais desses clientes para ofertá-los produtos muito mais cartões, produtos muito mais assertivos do que aqueles que as pessoas estão utilizando nesse momento. Então veja que o Open Banking ele sempre, como eu falei no início, ele estimula a concorrência e uma maior eficiência do sistema como um todo. Isso já era algo que o Banco Central vinha falando em diversos eventos, sobre taxas muito altas de cartão, principalmente a parte da taxa de adquirência, se discutia muito, taxa de juros principalmente, sempre foi um debate grande, e agora com o Open Banking, somado também ao pagamento instantâneo, acabam por dar uma balançada significativa no mercado tradicional. E o fato que a gente pode adicionar nessa equação, e também é bem importante, é que quando a gente fala de experiência de uso, as fintechs têm um potencial de tração e engajamento muito superior às instituições financeiras tradicionais, Tanto que elas estão tentando melhorar seus modelos de negócios, mas para alcançar as fintechs ainda está um pouco mais difícil, tá? E agora a Cashway. A Cashway ela vem acompanhando todo esse movimento, tanto no Brasil como no resto do mundo. Esse não é um fato do Brasil, na verdade a gente tem vários países da Europa que já tem Open Banking implantado. Os Estados Unidos tem o FedNow, que também está em fase de implantação. E é um movimento mundial, tá? A gente acompanha tanto no Brasil como fora e a gente oferece uma plataforma white label, então sem a nossa marca, 100% software as a service, então não tem necessidade de infraestrutura própria para os nossos clientes, onde empreendedores podem desenvolver suas ideias utilizando toda a nossa camada de Open Banking, então fica tudo disponível para os empreendedores. E essa plataforma também possui serviços agregados, como um core bancário robusto, que é capaz de suportar operações bancárias de grande porte, sem afetar a sua performance. Até ainda, como serviço agregado, a gente tem emissão de cartão Visa, pagamento de títulos, emissão de boletos, enfim, aquilo que o empreendedor não conseguiu buscar no mercado ou está achando que está um valor um pouco pesado. A Cashway tem convênios estabelecidos que ela pode fornecer, dividir aí com esses empreendedores para dar uma ajuda nessa etapa de desenvolvimento do projeto. Enfim, a gente está pronto para ajudar todos os empreendedores a tirarem a sua ideia do papel e embarcarem nessa nova onda de novidades que é o Open Banking. Obrigado novamente, um abraço, Márcio, e até a próxima.
A gente conversa agora com o Fábio Martins. O Fábio ele é sócio de uma corretora de seguros. Fábio, muito obrigado por participar comigo aqui no programa Ponto de Equilíbrio. Para a gente é uma alegria muito grande poder contar com a sua presença. Ainda mais que a gente se conhece há tanto tempo, desde novo, desde jovem, e falando agora de negócios. Bom, fala um pouco a respeito do mercado de seguros. Nesse momento de pandemia, como é que foi? Cresceu, o brasileiro passou a buscar mais a questão do seguro, apesar de não ser ainda enraizado na nossa cultura, mas é possível dizer que a gente está começando a se preocupar um pouco mais com seguro de vida, seguro saúde, e esse mês é o Outubro Rosa. Fala a respeito daquilo que o seguro também pode contribuir nesse mês de prevenção. Olá, Márcio! Como vai, meu amigo? Que satisfação poder falar com você. Olha, nossa amizade tem tempo, hein? Não vou falar quanto tempo tem, que é para não entregar nossa idade. Mas o tema que nós vamos tratar aqui, que é seguros, mercado segurador, eu já conheço e trabalho atuando nele há 19 anos, desde 2001. E a nossa amizade é mais antiga que isso, né, Márcio? Mas vamos deixar nossa amizade um pouquinho de lado e falar um pouquinho do mercado segurador. Eu já atuo nesse mercado ajudando empresas, famílias, pessoas a proteger e cuidar melhor daquilo que é mais importante para elas, né? Aquilo que realmente não tem preço, mas tem muito valor. Seja a sua saúde, sua vida, seus funcionários, seu patrimônio, seu futuro. E o mercado segurador, eu posso dizer e percebo isso no meu dia a dia, que ele tem uma característica, tem duas características que eu gostaria de chamar a atenção antes de falar dos números do mercado segurador nesses meses de pandemia que estamos vivendo em 2020, de março para cá, né? Mas eu vou falar do período de janeiro a agosto, para que a gente possa comparar com o ano passado também e tirar algumas conclusões. Eu, pelo menos, tirei algumas e queria compartilhar com vocês. A primeira delas, queria falar de duas características, que é a diversificação do mercado de seguros e a resiliência. Essas duas características, elas ajudaram e sempre vão ajudar. Acho que são características marcantes e que fazem com que o mercado de seguros seja tão pungente, tão resiliente, tão forte e tão resistente a crises. Nesses 19 anos que eu atuo nesse mercado, já vi várias crises econômicas, crises políticas, crises mundiais. Agora uma pandemia mundial que afetou todos os setores de todo o globo terrestre. E ainda assim, por toda essa diversidade, faz com que alguns setores, alguns ramos de seguro sejam muito afetados, como, por exemplo, seguro viagem, né? Quem dependia tinha o seu negócio, né, como uma corretora de seguros focada em seguro viagem, sofreu e continua sofrendo muito por conta do isolamento das pessoas. As pessoas estão deixando de sair, de viajar. Porém, alguns outros mercados, como o seguro de vida, que no mês de agosto cresceu 2 dígitos, 10,8%, faz com que o mercado ele sofra um pouco, mas ele compensa de um outro lado e faz com que ele esteja sempre forte, firme e podendo ajudar as pessoas a protegerem seus patrimônios, suas vidas, enfim, aquilo que o mercado demanda. E você comentou, né, sobre a maturidade do mercado. O mercado realmente tem mostrado grande maturidade, né? Tem avançado. A cultura de seguro ainda não é muito enraizada realmente no nosso mercado consumidor, mas isso vem mudando ano após ano. Então vamos lá, vamos comparar primeiro agora aqui o período, né, de janeiro a agosto desse ano, de 2020, com janeiro a agosto do ano passado. O mercado de seguros, se a gente pegar esse mesmo período desse ano, né, esses 8 meses desse ano, compararmos com o ano passado, ele decresceu. E aí seria, né, aquela visão de copo meio vazio, né? Estamos numa crise. Porém, a minha visão é de copo meio cheio, porque apesar dele ter caído, a diferença percentual do faturamento dos 8 primeiros meses de 2020 comparado com o mesmo período de 2019 é de apenas 0,8%. E se a gente olha o período imediatamente anterior, ou seja, de janeiro a julho,
comparando janeiro a julho de 2020 com o ano anterior, a queda era de 2,1. Ou seja, 2,1 para uma crise que tem aí o potencial de ser uma das maiores da história é quase nada. E o que a gente vem verificando mês após mês, desde junho, julho, agora agosto, é que a diferença em relação ao ano anterior, onde a gente não tinha um cenário de pandemia, hoje é de apenas 0,8, pegando esse período de janeiro a agosto. Então, é um mercado resiliente, ele exemplifica bem aquela questão, uma máxima que a gente ouve muito falar em investimentos, de não ter todos os ovos na mesma cesta, porque se a cesta cai, quebram-se todos os ovos. Claro que o mercado sofreu, claro que ovos foram quebrados, porém, essa diversificação e o poder de reação, tanto das corretoras, dos agentes comerciais de seguro, como as seguradoras e a própria maturidade do mercado consumidor, que vem crescendo, ele vem ampliando a sua visão, tem feito que, até o momento, o mercado de seguros tenha se saído muito bem. Dá para cravar que esse ano vai ser o melhor da história? Era a expectativa que a gente tinha antes da pandemia. E há quem diga que nesse ano de 2020 o mercado segurador ele vai faturar mais do que em 2019, mesmo com a pandemia. Porém, eu não sou futurólogo, não sou economista, mas eu sou otimista. Eu acredito que isso possa acontecer sim. Claro que vai depender de uma série de funções, de critérios, principalmente se a crise ela continuar, os números continuarem reduzindo, o isolamento for sendo minimizado, as pessoas voltarem aos seus trabalhos, a renda, a produção. O mercado precisa de tudo isso, E hoje ainda é uma grande incógnita. A gente não sabe se está no meio da crise, se a gente está no início da crise, no fim da crise. O fato é que até agora, apesar de toda a dificuldade, o mercado está bem. Falando um pouco do mercado consumidor, do brasileiro, a gente que trabalha com seguros, e até quem não trabalha com seguros já ouviu falar que o brasileiro ele faz o seguro do carro, mas não faz da própria vida, ou não faz o seguro da sua casa. E, bom, isso é uma realidade que vem mudando e isso é uma prova de que o mercado vem amadurecendo. Nos últimos 3 anos, o mercado de seguro de vida, o faturamento dos seguros de vida, tem sido superior ao faturamento de seguro de automóveis. Uma prova desse amadurecimento do mercado brasileiro é que nos últimos 3 anos, o faturamento de prêmios com seguros de vida tem superado ao faturamento de prêmios do seguro de automóveis, por exemplo. Isso prova a maturidade do mercado consumidor, da própria economia, Nós que, nesse milênio, por mais desafios e problemas que a gente tenha visto, uma coisa a gente pode dizer que nos últimos 20 anos a gente tem vivido uma consolidação do nosso modelo econômico, de não ter várias mudanças de moeda, de ter uma inflação controlada, se a gente compara a anos anteriores, onde a inflação ela disparava dia a dia, às vezes dentro do mesmo dia. Eu peguei a profissão de remarcador de gôndola, Não dava para ter um planejamento, para se pensar em guardar dinheiro, e hoje a gente tem o VGBL, que dentro do seguro de pessoas é campeão de vendas. Nesse ano, realmente, ele sofreu, principalmente nos 3 primeiros meses da crise, muita insegurança, muitas pessoas perdendo emprego, perdendo renda, houve muito saque, mas ele já vem mostrando uma grande recuperação. E o VGBL, o PGBL, os planos de previdência e o seguro de vida são planejamentos de médio e longo prazo. Então, isso mostra uma mudança de tendência também no mercado. E nesse mês, estamos aí no Outubro Rosa, como você bem mencionou. E o Outubro Rosa, ele tem essa temática da mulher se cuidar, de prevenir a prevenção ao câncer de mama.
E uma das formas que as mulheres, né, as nossas mulheres, as mulheres da nossa sociedade podem ser beneficiadas com o seguro de vida são que muitos seguros modernos hoje, muitos planos, muitos produtos de proteção de seguros de vida modernos hoje incluem coberturas como o diagnóstico de doenças graves ou o diagnóstico especificamente do câncer. Então, ou seja, é importante essa prevenção, é importante falar sobre o tema, porém, se você faz o tratamento, né? As mulheres fazem a questão do exame de toque, fazem o exame preventivo, buscam cuidar da saúde, da qualidade de vida, e você tem a sua renda, a gente vê que a maioria das pessoas, das mulheres que são acometidas desse mal, que é o câncer de mama, especificamente, que é o câncer que mais mata no Brasil e no mundo as mulheres, elas têm uma vida ativa, às vezes tem aquela dupla jornada, né, de trabalha fora e trabalha em casa e cuida das crianças e cuida do lar e cuida da carreira. Isso é muito estresse, isso pode gerar doenças, então é uma forma inteligente você separar uma parte do seu rendimento dentro do seu planejamento financeiro, que é onde o seguro de vida ele deve ser enquadrado, e você contratar um seguro de vida que vai proteger não só a sua família na sua falta, mas proteger você mesma. Se você for acometida, for diagnosticada com câncer, você recebe uma indenização em vida para se cuidar, para buscar uma segunda opinião médica, para que tenha um acesso mais rápido a tratamentos. A gente sabe que no Brasil, uma das causas que mais atrapalham o tratamento e muitas vezes a cura do câncer de mama é a demora no início do tratamento. Então, se você tem um plano de saúde, isso já minimiza. Mas além do plano de saúde, a gente sabe que tem coberturas que o plano de saúde não cobre e fica aquela demora para a liberação do procedimento X e Y. Você tendo uma indenização de um seguro de vida que você recebe no ato do diagnóstico do câncer e pode investir aquele valor sem descapitalizar a sua previdência ou a sua reserva de emergência para poder antecipar, cuidar rápido. A gente tem visto, os especialistas dizem isso, né, que quanto mais rápido você começa o tratamento, mais cedo é feito o diagnóstico e você inicia o tratamento, maiores são as chances de cura e menos invasivos são os procedimentos e tratamentos. Então, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, dizer que o mercado de seguros ele está aí firme e forte. Se vocês precisarem de alguma consultoria na área de seguros de pessoas, planos de saúde, planos de previdência, de danos e responsabilidades, planos empresariais, eu atuo na corretora de seguros Renabim, na qual sou sócio já há 19 anos, desde 2001, e deixo o meu contato aí com a produção para que, caso vocês queiram, possam entrar em contato e a gente possa tentar ajudar vocês a proteger aquilo que realmente importa. O que não tem preço, mas tem muito valor para você. Um abraço a todos. Então, gostou do programa de hoje? Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado pela sua preferência. Não esquece de passar lá depois nas redes sociais da TV União. Instagram, Facebook, Twitter, lá no YouTube. Deixa seu like. Quer ouvir alguém? Avisa que a gente conversa. Quer ouvir sobre algum assunto? Também deixa lá registrado que a gente traz do programa. Lembrando para você de casa que o programa Ponto de Equilíbrio tem o patrocínio Oldflix, Reviva Grandes Emoções e apoio MS Ativa Capital e estruturação em operações de crédito. Não vamos encarar o isolamento social neste período como uma coisa ruim. Vamos aproveitar esse período para destilar amor aos nossos e ao próximo. TV União. Unidos somos mais fortes.